2020 é um ano muito importante. As eleições municipais podem ser uma grande chave para mudanças estruturais em torno do direito à cidade. Pensando nisso, o Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba, o IABPB, apresenta uma série de entrevistas com as candidaturas às prefeituras de João Pessoa e Campina Grande. Transporte, Mobilidade, saneamento, meio ambiente, saúde, segurança e combate às desigualdades. Quais são as propostas para todos esses temas? Eleições 2020. É hora de dar voz à agenda urbana e fortalecer o poder local. Olá, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, está entrevistando candidatos e candidatas às prefeituras das cidades de João Pessoa e Campina Grande. Hoje, o Candidaturas Debatem a Cidade recebe Olímpio Rocha, do PSOL. Eu sou Aida Pontes e faço parte da diretoria do IABPB. As entrevistas com os candidatos e as candidatas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais ao longo da primeira semana de novembro de 2020. A ordem de transmissão dos vídeos será definida de acordo com o sorteio a ser realizado após a confirmação dos participantes. Todas as candidaturas foram consideradas e receberam o convite. Esta entrevista está estruturada da seguinte forma: a gente vai começar com o primeiro bloco de 3 minutos de apresentação do candidato. O segundo bloco será 3 minutos para 4 perguntas de temas diferentes. Os temas são: tema 1, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Tema 2, territórios de preservação ambiental. Tema 3, habitação social e complexos territoriais. E o tema 4, mobilidade urbana e uso do solo. As perguntas foram enviadas através de um Google Forms, disponibilizado anteriormente através do nosso site, das nossas redes. Imprimimos e eu vou sortear ao longo da entrevista. Por fim, terá um terceiro bloco com 3 minutos para as considerações finais do candidato. Olímpio, muito obrigada pela sua disponibilidade, é um prazer ter você aqui no Candidaturas Debatem a Cidade, e eu queria dizer que a gente pode dar início com o primeiro bloco, que são 3 minutos para a sua apresentação. Ok, professora Aida, né? Posso começar? Já comecei. Então, eu quero agradecer pela atenção, eu quero agradecer pelo convite do IAB, dizer que para mim é uma honra estar participando aqui dessa entrevista, não é? Falar um pouco de mim, obviamente, né? Me apresentar. Eu sou Olímpio Rocha, sou advogado, sou professor universitário, né? Atuo mais especificamente lecionando as disciplinas de Direitos Humanos e Direito Constitucional em faculdades privadas do nosso estado. Já fui professor também substituto da Universidade Estadual da Paraíba. E profissionalmente, né, na advocacia, eu sou da RENAP, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, atuando sempre em defesa de movimentos sociais, ONGs, sindicatos, associações civis, sempre na defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Dito isso, o tema direito à cidade, para mim, me é muito caro. Né? Eu tenho atuado, é verdade, muito mais na defesa de ocupações rurais, não é? Junto ao Movimento Sem Terra, aqui na Paraíba, em que atuo há mais de 10 anos, há praticamente 12 anos, né, buscando evitar despejos violentos. Né? O Movimento Sem Terra, eventualmente, ocupa uma área que julga ser improdutiva, como uma forma de pressionar os poderes públicos a desapropriar aquela área, a criar um assentamento rural, e, eventualmente, todos sabem que os proprietários acabam ajuizando as chamadas ações de reintegração de posse, de maneira a reaver o que julgam ser seu, não é? E é onde eu atuo juridicamente, buscando evitar que haja despejos violentos, eventualmente conseguindo barrar as ordens de reintegração de posse na medida em que esses supostos proprietários não juntam os documentos necessários, não fazem prova de que estariam cumprindo a função social da terra, não é? E, além disso, atuo também na defesa criminal desses ocupantes, desses militantes que ocupam essas áreas e acabam sendo alvo de criminalização, ou seja, acabam sendo alvo de processos criminais injustos, acabam sendo alvo de processos criminais sem provas e, basicamente, portanto, é essa minha atuação profissional, como professor universitário, como também como
advogado de movimentos sociais, mais especificamente no campo da defesa da luta pela reforma agrária. Mas, obviamente, que a função social da terra ela se assemelha bastante com a função social da propriedade prevista no Estatuto das Cidades, prevista na Constituição Federal, ali do artigo 184, 185, 186, de maneira tal que as demandas acabam tendo algumas similitudes com as quais eu me identifico bastante. Então, é isso. Estava achando aqui. Obrigada, Olímpio, pela sua apresentação. Vamos passar agora para a parte das perguntas dos temas. Começaremos com o tema 1, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Esse tema, ele trata do respeito, investimento e preservação de territórios de povos tradicionais, como terras indígenas, territórios quilombolas e de atividades culturais em áreas urbanas, além de explorar as diversas abordagens da participação das pessoas na construção das cidades, desde as arenas institucionais e suas limitações ou fragilidades, a outras formas de participação e debate, como os coletivos urbanos. Então, vou usar aqui meu adaptado, minha urninha adaptada, e eu sorteei aqui a pergunta de número 10. Ela vai aparecer aqui na tela para ajudar, Olímpio, caso precise repetir, você me fala, certo? A pergunta se trata de... Vou ler agora. Eu vou ler e aí... Não, só para tirar a dúvida aqui. Sim, diga lá. Beleza. Pode perguntar. Tá. O centro da cidade conta com inúmeras edificações sem uso ou subutilizadas, além de vazios urbanos. Sabemos que é uma área da cidade bem dotada de infraestrutura urbana. Qual a sua proposta para trazer habitação para o centro? A gente vai colocar o tempo na tela. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Pois não, professora Aida. Esse é um tema realmente, eu diria, bastante palpitante, não é? Essa falta de ocupação do centro da cidade, né? A gente tem visto projetos de grandes complexos habitacionais construídos longe do centro, né? Construídos em áreas que não dispõem de outros serviços públicos, como acesso à educação, como acesso à saúde. É o caso do famoso complexo Aloysio Campos, né, que fica já na saída da cidade para o sertão, que foi viabilizado, inclusive, com verba do governo Dilma, né? E é uma grande obra, obviamente, é uma obra que atende, digamos assim, de uma forma emergencial à necessidade de moradia daquelas pessoas que estão lá, mas, como nós temos ouvido em discussões com os companheiros e companheiras da frente pelo direito à cidade, tem algumas falhas, principalmente essas que acabei de relatar no início da minha intervenção, no sentido de que, por exemplo, não se tem um transporte adequado ali, não é, para que se chegue de ônibus, né, para que se chegue naquela área através de transporte público. É uma luta inglória, eu diria. Você não tem praças, parques perto daquela área, de maneira que as crianças ficam alijadas de se integrarem umas com as outras, por assim dizer. Os adolescentes ficam alijados de se integrarem uns com os outros, por assim dizer. O fato de que não há, né, outros equipamentos públicos essenciais que atendam à saúde daquelas pessoas, de maneira tal que a gente entende que é preciso, sim, ter políticas públicas no sentido de fazer com que o centro da cidade seja ocupado, né? Também, conforme dados que recebemos da própria Frente pelo Direito à Cidade, são mais ou menos 800 imóveis, não é, ali na área urbana central de Campina Grande, que estão desocupados, que descumprem a função social conforme é preconizado pelo Estatuto das Cidades. E a gente entende que, uma vez que o centro seja ocupado, né, diminui-se, inclusive, a sensação de insegurança, né? Você faz com que as pessoas passem a ter o sentimento de pertencimento à cidade. Você faz com que as pessoas passem a vivenciar a cidade na medida em que elas moram no centro. Então, uma proposta muito concreta que nós temos é que a gente precisa concretizar, tirar do papel o que diz o próprio Estatuto das Cidades, né? Fazer o IPTU progressivo no tempo para que, uma vez que essa função social continue sendo descumprida, o município
faça a desapropriação sanção, né? Ou seja, pague o valor, né, do imóvel e transforme aquele imóvel que antes era descumpridor da função social num imóvel coletivo, num imóvel de aproveitamento para todos e todas. Obrigada, Olim, pela sua resposta. Importante a questão da habitação social no centro. Passamos agora para o tema de número 2, que é territórios de preservação ambiental. Esse tema, ele trata da nova agenda urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, as áreas de proteção permanente em áreas urbanas, das regiões de floresta e da preservação das bacias hidrográficas. Vou aqui sortear uma pergunta. Tenho aqui a pergunta de número 7. A cidade de Campina Grande tem se espraiado cada vez mais, desconsiderando a importância de áreas verdes existentes. Em sua gestão, como você pretende assegurar que o crescimento da cidade não irá isolar as áreas verdes remanescentes da cidade? Vamos aguardar o cronômetro. Pois não, professora Aida, esse é um tema realmente também bastante palpitante, né? Nós entendemos, obviamente, que, primeiramente, me parece ser necessário uma grande revisão, uma grande atualização do próprio plano diretor da cidade, né, que se encontra desatualizado. Eu tive a oportunidade de ter um debate muito profícuo na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba essa semana, na FIEP, e a FIEP tem o que eles chamam de Plano de Metas 2035, né? Um plano que, em tese, está fazendo às vezes do que o plano diretor deveria fazer, né? Então, na medida em que você, eventualmente, atualiza o plano diretor, você atualiza, por exemplo, a necessidade de mapeamento das ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, de maneira que você possa, inclusive, por exemplo, efetivar a lei da REURB, né, a lei de reurbanização, e isso inclui também a necessidade de se preservar essas áreas verdes, né? Em Campinas a gente tem a famosa Mata do Louzeiro, né, o Parque do Poeta, né, que são áreas que estão ali delimitadas, mas sem vivacidade, né, sem a oportunidade que as pessoas têm de estar participando da vida orgânica da cidade, por assim dizer, e essas áreas verdes seriam essenciais para isso, né? Nós tivemos também recentemente, a coisa de 10 dias, lá na estação ferroviária, nova estação ferroviária, né? E não é nem tão nova assim, e que infelizmente se encontra abandonada, o que me faz lembrar acerca do tema da memória, né? Que a senhora bem toca. A gente precisa preservar essa nossa memória, por exemplo, buscando parcerias com a União Federal, com o próprio Estado da Paraíba, para revitalizar aquela área da Estação Nova. Eu até fui ousado e lancei nas redes sociais, né? Estamos massificando nas redes sociais o movimento Ocupa a Estação. A gente quer, até o dia 15 de novembro, que é o dia das eleições, tirar um sábado, um domingo, juntar uma turma, né, para fazermos intervenções culturais ali na área da Estação Ferroviária Nova, não é, para capinar aquele mato ali, né, para a gente perder um peso também, capinando aquele mato, para mostrar às pessoas, para mostrar ao poder público a necessidade de nós preservarmos áreas como aquela, que, de fato, a mim me lembrou, né, por exemplo, a Estação da Luz em São Paulo, o elevador Lacerda em Salvador, a Estação das Docas em Belém. São áreas que têm restaurantes, são áreas que têm espaços de lazer para as crianças, para os adolescentes, e especialmente ali na Estação Nova de Campina, né, onde passou o trem, a famosa Maria de Fumaça de Campina, necessidade de nós olharmos aquele espaço com carinho em nome da memória do povo de Campina. Obrigada pela resposta, candidato. Passamos agora ao tema de número 3. É o tema que a gente recebeu mais perguntas, que se trata da habitação social e complexos territoriais. Esse tema, ele traz as principais abordagens, né? Habitação de interesse social, urbanização de favelas, ocupações informais, segurança pública, gestão de emprego e renda e investimentos em infraestrutura. Vou aqui
tentar sortear. A gente tem a pergunta número 1. Na sua opinião, como o plano diretor pode criar terras, entre aspas, em bairros centrais, favoráveis para as novas moradias para a população carente? Quais seus projetos para a segurança pública? Temos 2 perguntas em uma. Esperar o cronômetro. Pronto, candidato, já 3 minutos. Perfeito, professora Aida. Esse tema da segurança, muita gente diz que não é para ser discutido no âmbito municipal, porque em tese, a polícia, em tese não, né, conforme determinação constitucional, a polícia militar é responsabilidade do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar é responsabilidade do Estado, né, mas a gente tem a questão da Guarda Municipal, que obviamente é responsabilidade do município, né, lembrando que a Guarda Municipal não tem um dever de fazer o chamado policiamento ostensivo, né, o policiamento que, digamos, é para prender um eventual criminoso que esteja praticando um crime flagrante, um furto, um roubo. A Guarda Municipal não tem exatamente essa função de policiamento ostensivo, mas tem a função de guardar os nossos equipamentos públicos, né, de guardar as nossas praças, os nossos parques, e desde já eu deixo muito claro que sou absolutamente contrário à possibilidade defendida por alguns candidatos de armar a Guarda Municipal, de dar arma de fogo aos nossos guardas municipais. Eu não aceitarei isso sob hipótese alguma. Não é? E ainda sobre o tema da segurança, eu penso que na medida, como eu disse na minha fala inicial, que a gente consegue ocupar o centro da cidade, não é? A gente consegue fazer com que as pessoas morem no centro, a gente consegue dar essa vivacidade ao centro da cidade, a gente naturalmente diminui a sensação de insegurança, né? Eu quero ouvir vocês, professores universitários, arquitetos, engenheiros, especialistas no tema, para saber a melhor maneira de dar vazão a essa necessidade de ocupação do centro, né? Para além daquilo que eu já falei, relacionado ao Estatuto das Cidades, à desapropriação sanção, ao IPTU progressivo no tempo, em busca de fazer com que haja o cumprimento da função social, né, da propriedade. Não sei se teríamos viabilidade em Campina para fazermos, por exemplo, como se faz em São Paulo, na Avenida Paulista, né, que nos fins de semana fecha-se aquela área para que a gente, para que as pessoas ocupem, né, para que as pessoas passeiem, para que as crianças brinquem. Não sei, né, é uma ideia que está me ocorrendo aqui nesse momento, né, precisaria ouvir melhor vocês, arquitetos, urbanistas e especialistas no tema. Por exemplo, fechar ali da catedral até o teatro, né, um espaço menor, de maneira tal que a gente conseguisse ter um fim de semana, né, de lazer no centro da cidade, para que as pessoas ocupassem, de fato, as ruas, né? E você diminui a sensação de insegurança também, por exemplo, levando cultura à periferia, né? Eu conversei com o pessoal das batalhas de rap, né? Achei maravilhoso o projeto que eles têm para que a gente consiga livrar os jovens desse contato com as facções criminosas, desse contato com o tráfico. Obrigada, candidato. Passaremos agora ao 4º tema, que é mobilidade urbana e uso do solo, né? E esse tema ele trata da distribuição da ocupação do espaço urbano, a aproximação da moradia com o trabalho, a mobilidade urbana, o uso social e o acesso à terra urbana, densidade urbana e a promoção da qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Então, vou fazer aqui o sorteio de uma pergunta. Eita, caiu uma aqui. Pergunta de número 7. A sensação de insegurança em transportes e passeios públicos, o assédio em suas variáveis, ignorados ou minimizados pela sociedade, a instabilidade em retomar o trabalho após a maternidade, estes e tantos outros fazem com que o território hostil às mulheres. Como tornar as cidades mais solidárias ao feminino e suas causas constantes? Quais os instrumentos e políticas públicas podem ser utilizados para o empoderamento feminino? Vamos aguardar a pergunta aparecer aqui na tela. Pronto. E o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Perfeito, professora Aida. Lembrar, né, sobre esse tema que minha querida companheira de chapa, professora e advogada Sheila, tem uma militância ativa
na área do combate à violência de gênero, na área do combate à violência doméstica. Minha própria esposa, a professora Paloma Diniz, também tem uma militância bastante aguerrida no campo da luta contra a violência obstétrica, né, no campo, enfim, do pensar políticas públicas que sejam, obviamente, tendentes a diminuir esse vão que nós temos em relação à necessidade de inclusão das mulheres, né? Obviamente que eu reconheço desde já meu lugar de fala de homem, né, que não sofre as violências que as mulheres eventualmente sofrem, infelizmente, de maneira tal que eu preciso me acercar de especialistas, eu preciso me acercar de mulheres que militem, né, como eu acabei de mencionar, a professora Sheila Campos, minha vice, a professora Paloma Diniz, você própria, a professora Ida, os coletivos de mulheres que pensem a cidade, né, de maneira tal que a gente consiga colocar em prática aquilo que é proposto por elas. Não é? Sobre mobilidade urbana, eu diria, né, que a gente precisa sim ter um olhar muito mais voltado, por exemplo, à necessidade de incluirmos quem mais precisa, por exemplo, dar gratuidade aos idosos e às idosas, não é? Conforme preconiza o Estatuto do Idoso, sem a necessidade de obrigá-los a fazer um cartão, né? A ação popular que nós ajuizamos, inclusive, em 1º de maio de 2019, para garantir a volta da integração física com a lógica da baldeação gratuita lá dentro, né? Está tramitando numa das varas de fazenda pública da nossa cidade. A questão também relacionada ao fato de que nós achamos que a integração temporal de 1 hora, 1h10 é muito pouco, a gente precisa pensar formas de aumentar essa integração temporal. E ainda sobre o tema do combate à violência de gênero, né, eu tomei conhecimento de que há um projeto Parada Segura em Campina Grande. Né? Não sei se está sendo de fato praticado, não sei se está sendo de fato colocado em prática pelos nossos concessionários do serviço, no sentido de que a gente precisa ter uma política de a mulher quer parar num local em que ela acha menos inseguro, ela vai ter esse direito. A gente precisa ter iluminação, obviamente, nos pontos de ônibus, de maneira tal que a gente diminua também a possibilidade de assaltos, a possibilidade de abordagens violentas contra as mulheres. Mas, repito, nossa prioridade é ouvir os coletivos de maneira tal que a gente consiga praticar o que eles propõem. Obrigada, candidato. Passamos agora ao nosso terceiro e último bloco dessa nossa entrevista, e eu gostaria de pedir, Olímpio, que o senhor fizesse as suas considerações finais em 3 minutos. Vamos aguardar o cronômetro aparecer na tela. Perfeito. Foi rápido, né? Bem ligeiro. Eu quero agradecer a professora Ida, eu quero agradecer ao IAB, né? Repisar que, para mim, esse tema é importantíssimo, né? O tema do direito à cidade, para mim, é fundamental. Isso em decorrência, como eu disse na minha fala inicial, da minha militância na advocacia popular, não é? Junto ao Movimento Sem Terra, que se assemelha também, obviamente, ao movimento dos trabalhadores sem teto, né? Me inspiro muito, como não poderia deixar de ser, na luta de Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo também pelo PSOL, ao lado de Luiz Erundina, né? Ambos têm raízes nordestinas, ambos têm raízes paraibanas, né? Erundina, todo mundo sabe, é sertaneja de Uiraúna, Boulos é filho de uma médica campinense, assim como eu também sou. E, enfim, nós queremos, de fato, fazer com que as pessoas vivam a cidade. Isso não me cansarei de repetir. A gente quer viabilizar a ocupação dos nossos equipamentos públicos, o Parque do Açude Novo, infelizmente abandonado, as moscas, uma ideia que nós temos lançado, a possibilidade de termos ali, por exemplo, quiçá, ensaios de bandas no fim de semana, né, nos fins de semana, né, para estimular a ocupação daquele espaço. A estação nova ferroviária também, a gente vai fazer sim um movimento Ocupa a Estação como uma forma de chamar a atenção ao abandono, infelizmente, daquela área, né? São vários e vários equipamentos públicos que a gente precisa fazer com que sejam revitalizados. No centro, a biblioteca municipal,
não é, que poderia ser também um grande ponto focal para encontro entre as pessoas, entre os campinenses, de forma silenciosa, é claro, né, dentro da biblioteca. Eu mesmo fui assíduo frequentador daquele espaço, primeiro quando era guri, né, porque ali era a Câmara Municipal, meu pai foi vereador, quando eu nasci meu pai era vereador, foi vereador até eu tenho 10, 11 anos, então eu frequentava aquele espaço quando era guri, depois universitário, ia lá estudar, não é, para as provas da faculdade, para poder passar no OAB, né, quando me formei, de maneira que eu penso que esses espaços eles precisam ser sim ocupados, eles precisam ser sim revitalizados, né? E a gente certamente vai viabilizar isso na medida em que estivermos à frente da prefeitura a partir de 2021, Sheila e eu. Então, eu não poderia deixar de finalizar essa entrevista pedindo a todos que votem Olímpio Rocha, votem Sheila Campos, votem PSOL, votem 50, porque Campina merece ser grande. Maravilha, obrigada, Olímpio. A gente chega ao final da nossa entrevista, ela é rapidinha mesmo, a ideia é que seja o início da conversa, né, sobre cidade e que as pessoas procurem saber mais, principalmente desse tema que é tão caro ao IAB, que é o direito à cidade, a construção de cidades mais justas. Né? Então, o IAB agradece mais uma vez, Olímpio, o candidato que é do PSOL, né, por participar dessa entrevista com a gente, e a gente pede para vocês acompanharem as entrevistas com todas as candidaturas e seguir também o IAB-PB e o BR Cidades nas nossas redes. Obrigada, Olímpio. Obrigado, professora. Um abraço.